Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Estamos aqui mais uma vez, dia 9 hoje, estou gravando esse vídeo, 9 de setembro de 2019. Já chegaram o nosso planeta Terra, no dia 1º de janeiro até hoje, dia 9, mais de 95 milhões de gerações. Devagarzinho, né? As coisas vão acontecendo, as mudanças, o ciclo da vida, o ciclo da Terra, né? Da natureza em um modo geral, e a gente vai transcendendo com isso, né? Evoluindo, subindo as escalas do conhecimento. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, junto com a minha esposa Eleusa Cristina. Importante lembrar a todos, né, que para mim é um imenso prazer em poder te dar a minha gratidão, para você que é novo inscrito no canal, para você que tem dado os likes, para você que tem compartilhado os vídeos, gratidão pelos seus comentários, pelas suas perguntas, e junto nós vamos transcendendo cada vez mais através do conhecimento. Não adianta ficar na mesma série, nem ficar repetindo. E quando eu falo isso, é em todos os aspectos. Eu não falo só para o evangélico, para o católico, para o espírita, para o budista, não. Eu falo para todos. Transcender não tem uma religião certa. Eu digo, quando falo religião, uma instituição religiosa, tá? Porque a verdadeira religião é ajudar o próximo, é amar o próximo, né? Então hoje eu queria compartilhar com vocês e agradecer a presença de um amigo internauta, que é meu amigo, né? Não só internauta, mas é meu amigo, e muitos que um dia conversavam comigo pela internet, hoje são meus amigos. Ontem eu recebi a presença do Wilton Fonseca, um grande amigo meu, né? Ele está fazendo teologia. Além de ele estar fazendo teologia, ele é assessor de um grande empresário no Rio de Janeiro, né? De um grande administrador no Rio de Janeiro. E ontem ele foi com a família dele na minha casa, levou a Bela, a filha dele, a filha dela, né? Foi uma tarde maravilhosa que nós tivemos, e o Wilton, além de ele ser evangélico, ele tem um conhecimento também do espiritualismo, né? Ele é espiritualista também, porque ele tem a mente aberta, e conversamos sobre vários assuntos, e foi uma tarde assim maravilhosa. A dona Eleusa, minha esposa, fez aquela comida maravilhosa, aquele almoço maravilhoso, né? É só você entrar no meu perfil, que é aberto, é público, no Facebook, coloca lá Douglas Cavalcante. Se não achar, você entra pela página Projeto Vitória Cristina, aí você acha o meu perfil. Ou entra pela página Livro Entre o Céu e a Terra, você vai achar o meu perfil. Ou entra pela página Superação, você vai achar o meu perfil, tá? Então, eu quero agradecer a presença do Wilton, né? Da esposa dele, que acompanha também os meus vídeos, a Bela, e eu queria compartilhar com vocês, internautas, alguns comentários, alguns assuntos que nós fizemos, relatos, testemunhos. Falamos sobre EQM, falamos sobre seminário, falamos sobre a teologia, falamos sobre as contradições bíblicas, né? Então, a gente comentamos, inclusive ele falou que ele já fez algumas perguntas no seminário, que ele já está terminando já, a qualquer momento já é um teólogo, né? E ele estava comentando comigo que ele fez umas perguntas que os professores não tiveram respostas, e outras perguntas que ele fez que preferiram não comentar sobre o assunto, né? Então é importante a gente fazer essa busca e perguntas, porque tem coisas que é para o nosso conhecimento, para que você tenha um argumento amanhã embasado dentro de uma lógica
que pode ser uma lógica momentânea, lá na frente pode surgir uma lógica maior do que aquela, né? Que pode ser uma nova descoberta, que isso vai te enriquecer, porque o conhecimento, ele enriquece. E a gente vai envelhecendo, e eu estou pensando aqui comigo, a esposa dele, ela tem visão, né, tem revelação, essas coisas, ela fez um comentário lá, a meu respeito, né, que Deus me daria uma oportunidade de ficar mais um tempo na Terra, para poder ajudar a despertar as outras pessoas que estão dormindo. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí todo mundo começou a rir, minha esposa, o Wilton também. Falei, pelo amor de Deus, irmã. Deus já está mostrando isso, pelo amor de Deus. Eu estou querendo ir embora da Terra, falando que eu vou ficar... Olha, eu estou vendo que o senhor vai ficar mais tempo aqui. Pelo amor de Deus, estou querendo ir embora. Mas tudo bem, a gente tem que ficar mais tempo. Ela falou, porque ele quer que ajude a despertar mesmo as pessoas que estão dormindo. Então, o que acontece, pessoal? Os fatos incomodam muita gente, né? E eu recebo muito comentário, todo dia. Eu ia dar um tempo de gravar alguns vídeos, eu ia sair de alguns grupos, mas aí as pessoas ficam fazendo perguntas de algumas coisas que a gente tem a resposta, dentro da lógica, que tenha sentido. E às vezes incomoda uns, outros não. O problema é quando a pessoa ela não quer aceitar, ela está vendo a realidade e ela não quer aceitar. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é um assunto que eu sempre falo, né? Você não vai ver o arrebatamento da igreja. A igreja é quem é? Você sabe quem você é? Ah, eu sou o João. Você não é o João, você é um ser que está dentro de um corpo, cujo seu nome aqui na terra é João. Mas você não é o João. Você está como João, você é um ser. Então, quando se fala em arrebatamento, que é a retirada, é do seu espírito, não é do seu corpo tem que passar pela morte. Jesus passou, todos têm que passar, todos. Ah, mas Elias e Enoque têm que passar pela morte, todos têm que passar pela morte física. Tá me entendendo? Isso é a lei universal, e o próprio Deus, Criador de tudo, que está em todo lugar, tá? Ele jamais deixaria de cumprir uma lei que ele mesmo criou, porque ele estaria infringindo a própria lei dele, que exemplo ele estaria dando. Então eu já falei isso para vários que chegaram para mim e falaram, pô, tem lógica, pastor, por que o próprio criador de uma lei, ele infringiria a própria lei que ele criou, se ele mesmo tem que ser um exemplo? Vamos raciocinar, pessoal. Então a morte física é natural, não tem negócio de arrebatamento. A volta de Jesus. Pessoal, Jesus, se fosse voltar, e não voltaria no corpo de Jesus. Ah, mas ele voltaria no corpo glorificado. Pessoal, um corpo glorificado, ninguém aqui tem condição de ver, pessoal. Sai fora de fantasia e ilusão. Agora, após a morte do corpo, você, como espírito, você tem as condições de ver um corpo glorificado. Tá me entendendo? De ver dimensões, de conhecer os mundos paralelos. Você no sentido espiritual, da consciência. A consciência fora do corpo é outra coisa, está conectada ao tudo, a tudo e ao todo. Então a gente fez vários comentários, eu e ele. Então o Wilton, por ele ser uma mente aberta, ele já estuda sobre vários assuntos. Comentamos sobre a reencarnação, que ele já estuda há anos. Então eu falei para ele, agora eu vou te mostrar o lado oculto e as falhas da reencarnação, tá? Para você ver que a Terra é um projeto, tá? Falhas no sentido até de injustiça, tá? Então vamos lá. Aí eu falei para ele, eu vou te mostrar. Aí ele foi e falou, inclusive, Douglas, eu estava lendo num blog de uma pessoa muito inteligente, né? São vários filósofos que trazem um trabalho profundo, mostrando, né, o outro lado, justamente isso que você está comentando. Olha só, sobre o lado oculto da reencarnação. Eu mostrei ele vários pontos, né, da reencarnação que não bate. Aí eu falei para ele, vou te mostrar alguns pontos de falha. Você morreu, tá? Dizem que vai para o umbral, aí vai para o umbral. Você sai do umbral,
Aí o umbral na igreja evangélica é um lugar, o Hades, um lugar de tormento. Na igreja católica, o umbral tem um outro nome, é o purgatório. Aí você sai do purgatório, do tormento, sua alma se arrepende, sai daquele lugar, vai para um lugar melhor, né? Que aí uns chamam de paraíso, nosso lar, né? Seio de Abraão, cada religião dá um nome. Aí chegando lá, aí você tem que voltar para a terra de novo, para pagar de novo. Eu falei, não existe isso, Wilton, não existe. Você tem que pagar 2 vezes. E um outro detalhe, além isso, então isso daí já tem injustiça. E no outro dia eu recebi um comentário de uma internauta que ela falou, é muito injusto. Se eu me arrepender, eu tenho que voltar para pagar, então de nada valeu o meu arrependimento. Tá me entendendo? E um outro detalhe, se você é do plano espiritual, para que você vai voltar à terra? Você não tem nada a ver com isso. É onde Jesus fala, não ajunte tesouro na terra, não se apegue à terra. Aí eu fui montando quebra-cabeça para ele e mostrando a ele os pontos, ajuntando os ensinamentos das religiões e filosofias. E mostrei a ele. Outro detalhe, eu falei para ele, porque eu tenho que vir para a Terra para me aprender. Não tem nada a ver, porque quando você tem uma afinidade com um ser espiritual muito evoluído, que viveu inúmeras experiências, ele mesmo te ensina no plano espiritual. E quando você não tem, por ele ser bom, ele mesmo vai te instruir lá, não precisa você encarnar. Aí ele falou, caramba, tem lógica. Eu falei, Hilton, aqui na Terra eu tenho exemplos assim. Amigos meus, eu tenho o YouTube, por exemplo, pessoas me ensinando, eu aprendi várias coisas no YouTube. Não precisei trazer ninguém aqui. A minha esposa, ela pegou um refil de filtro. Ela abriu o refil todinho, limpou todas aquelas camadas através de um vídeo no YouTube. Através desse ensinamento, nós já instruímos várias pessoas. Inclusive, eu estou até para me gravar um vídeo mostrando o processo, como é que é. Tem um vídeo meu que eu pego a folha da graviola e mostro como fazer o chá da graviola, da folha da graviola, para combater o câncer. Existem vários relatos nesse vídeo que eu gravei de pessoas que melhoraram. Não vou dizer que ficaram curadas, mas melhoraram com problema de câncer. Outras melhoraram com outros problemas que tinham. Então, a clorofila também. Então, para você ver, ela não precisou vir até mim. Eu gravei e ela foi até o vídeo. Então, isso daí é o quê? Isso daí é justamente ter uma afinidade com o todo. É você compartilhar. E você não precisa estar encarnado no mundo físico para você compartilhar, pessoal. No próprio mundo espiritual, você pode compartilhar. Aí eu falei para ele, uma coisa é o ser espiritual querer viver uma experiência no físico. Não, quero conhecer como é que é o mundo físico. O mundo material é diferente. É totalmente diferente. Então esse é um ponto. O outro ponto, que quando você volta ao mundo físico, você é bloqueado, é apagado vários conhecimentos seus, para você vir ter uma nova experiência, né? Uma nova experiência. Não tem nada de expiação, nada disso. Falei para ele. Porque se já existe um lugar para pagar no plano espiritual, você vai voltar de novo, não tem lógica isso. Isso daí é injusto, né? Então eu falei para ele, você está repetindo de série você voltando. E tem mais, você nunca vai transcender, você nunca vai ascender. E no próprio plano espiritual, existem seres espirituais que vão te ajudar a você transcender, tá? Estou falando em termos de dimensões, tá? No corpo físico é a mesma coisa, tá? Então isso é papo que eu estou falando com você de 5ª dimensão, pessoal. Dimensão de conhecimento, tá? Então, estávamos comentando sobre vários assuntos. O Wilton comentou também, eu apresentei outros pontos, tá? Eu estou fazendo, inclusive, uma relação sobre o lado oculto da reencarnação. E eu sei que vai vir mais revelação aí para mim a respeito disso, tá? E no meu 3º livro, eu comento algo mais ou menos referente a isso. Vamos lá.
Hoje eu tô aqui na montanha, pessoal. Subi aqui na montanha para vir gravar esse vídeo. Que aqui eu tô longe de tudo, graças a Deus, né? Vamos lá, o outro comentário que falamos sobre a manipulação, né? Ele estava falando sobre a manipulação que muitos seres que estão aqui na Terra, seres humanos, tá? No momento estão como seres humanos, mas ninguém é ser humano, tá? Somos consciências cósmicas, não tem nada a ver com seres humanos. Então ele estava falando sobre a manipulação que tem aqui na Terra, através das igrejas, centros, casas. Pessoal, manipulação em geral. Eu conheço inúmeras manipulações. Pastores, né? Eu tenho amigos meus pastores que usam a igreja com outros propósitos. E tem alguns que trabalham certo, por incrível que pareça, mesmo sabendo que nós somos o templo, tá? E tem uns que eu até ajudo em alguns projetos e trabalho, me convida, eu vou lá e ajudo. Há poucos dias, uma missionária me veio pedir um apoio, né, para o evangelismo. Pessoal, não há problema, é para tirar das trevas para a luz, para ir lá ajudar o drogado a largar as drogas e ir para o centro de recuperação, conta comigo, estamos aí, né? Então sempre, quando há os convites, eu participo, até mesmo dentro da minha área como terapeuta holístico. Agora mesmo, semana que vem, tem um convite que surgiu para ir para um centro de recuperação de novo, dar uma palestra para os drogados, viciados que estão se recuperando lá, porque eu fiz o curso de conselheiro de dependência química. Então eu vou lá dar uma palestra. Eu só não quis investir pesado na área, né? Eu procurei outros caminhos. Então, o que é para compartilhar de bom, isso é transcender, né? Para quando a gente sair daqui para um nível muito maior. Inclusive no livro Piste Sofia, Jesus fala de 12 dimensões. A gente já ouve falar demais aí hoje, né? Mas isso é um outro assunto. Então a gente comentou sobre as manipulações. Ele estava falando para mim sobre várias manipulações que há, né? E eu falei, poxa, o que mais tem aí são blogs, vídeos e até que a gente conhece. No meio político tem manipulação. Manipulação, pessoal, é quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pego essa garrafinha aqui, pego a água, mas eu vou manipular a água. Como? Eu vou vender água. Então, eu pego essa garrafa, compro a garrafa, pego a água da minha casa, tá? Ou pego água de algum lugar, tampo, lacro e vou vender água com o nome, uma embalagem que veio o exemplo lá de Lindóia, águas de Lindóia, mas eu peguei essa água na minha casa, eu estou o quê? Manipulando. Então existem vários tipos de manipulações, então comentamos sobre vários tipos de manipulação, inclusive no sistema religioso. Infelizmente, né, a gente tem todos os segmentos, não tem. Manipulação com intuito financeiro, de crescimento, existem vários tipos de manipulação, né? E aquele que busca as coisas certas, ele passa por várias situações complicadas, porque ele não quer viver dentro de uma manipulação. E quando você não quer viver dentro de uma manipulação, é complicado. Por quê? Porque quando você quer ser honesto, você encontra complicações, encontra muitas barreiras, fronteiras que você vai ter que ultrapassar através da sua honestidade. Mas só que tem um porém, pessoal. A vantagem de você não andar e não aplicar a manipulação, você anda de cabeça erguida, como a passagem do bom samaritano, né? Olha, o bom samaritano, ele viu uma pessoa caída, pegou, ajudou, enquanto que o sacerdote, que representava um pastor, um bispo, um
um missionário, posso colocar qualquer título aí, que passou, ele foi embora adiante. O levita, que representava um músico, né, um instrumentista, que conhecia a palavra, passou embora. E o bom samaritano, que não representava nenhum religioso, Jesus já pegou de propósito aquela passagem, que hoje poucas igrejas comentam. Por quê? Porque a igreja não quer mostrar a verdade, ela quer manipular, levar sempre a igreja, que eu falo, o templo físico, tá, pessoal? E o templo ser também, ele quer levar um sentido financeiro, né? Sentido de angariar alguma coisa. São poucas aquelas, por isso que Jesus, ele mostrou que nós somos a igreja livres. Nós somos seres espirituais livres. O que é estar em comunhão? Agora, no meio do caminho, eu subi, tomei um café com o pastor Gilson, amigo meu. Fui lá, a esposa dele, fazer um café com o pastor. Aí levei uma broa, conversamos sobre vários assuntos, que ele também tem a mente aberta, né? Ele falou que está descobrindo muita coisa, já não pede mais dízimo na igreja dele, tudo é natural, sabe? É do coração que as pessoas doam, né? Então, quer dizer, as pessoas procuram manipular sempre uma informação, manipulam o conhecimento, porque às vezes quer trazer para si e não quer expandir o conhecimento. Eu recebi um contato de uma senhora de idade, lá de Minas Gerais. Ela comprou o meu primeiro livro, comprou o segundo. No segundo livro, ela falou, poxa, o senhor abriu um leque ali, o senhor comenta sobre o livro de Enoque. No segundo livro, eu falo do livro de Enoque. Ela falou, nunca passou pela minha cabeça de eu estudar livro de Enoque. E não passou também na minha cabeça por que eles tiraram o livro de Enoque da Bíblia, não consideraram. Sabe de uma coisa? Eu vou ler o livro de Enoque. Então ela disse que ela começou a ler, e ela disse que a mente dela, ela sentiu uma vibração, como se tivesse se abrindo a mente assim, né? No sentido de expandir um portal para ela. Ela falou que ela sentiu. Se abrisse um portal e ela visse coisas muito mais além. Em outras palavras, pessoal, ela estava enferrujada, rodando em ciclos. E tinha que conhecer o novo. Por que certos livros... Então o Wilton estava comentando comigo sobre a manipulação. Então ele falou nesse sentido também que essa senhora falou. Ele pergunta no seminário a respeito do livro de Pedro. Pô, se Pedro foi o apóstolo mais achegado a Jesus, dentre todos ali, o mais chegado foi Pedro na época dele. Tanto é que Jesus falou, ó, sobre você eu coloco a minha igreja. Quer dizer, a responsabilidade de continuar o trabalho. Não tem nada a ver com o templo físico. Por que não tem nada a ver? Porque o próprio Pedro, ele fala em Atos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita em nós. Eles se reuniam em casas, então não tem nada a ver com o templo físico. Todo o Novo Testamento se reuniam em casas, em praças, em montes, etc. Tá? E graças à mente aberta das pessoas, isso está começando a voltar novamente. As pessoas estão se reunindo em casas, em praças, em montes. Aqui o monte está cheio aqui, né? Eu tenho conhecido pastores que estão fazendo um trabalho nas suas próprias casas, que um dia fizeram parte de templos e não querem partir para templo. Querem manter só aquele trabalho porque estão preocupados com a sua salvação. Então não querem mais fazerem parte do sistema, da Matrix. E ainda tem a Matrix espiritual, que é a que controla a física. Mas isso a gente está rasgando o véu, pessoal. Há poucos dias, eu não quis gravar um vídeo, mas vou aproveitar um momento, vou falar para vocês. Deus me levou em espírito e me mostrou eu arrancando um véu, rasgando mesmo um véu grandão. Aí uma voz vinha até mim e falava, você está rasgando o véu, esse é o trabalho. A voz falando para mim, esse é o trabalho, você tem que ajudar mesmo a rasgar o véu, para que eles entendam que todos são livres. E o respeito mútuo entre nós, né? Então, o Wilton fez uma pergunta no seminário ao professor sobre o livro de Pedro. Igual essa senhora comentou comigo que abriu a mente dela, né?
quando ela começou a ler o livro de Enoque. No YouTube tem para baixar, né? Que é considerado apócrifo. Então ela começou a ler vários livros apócrifos, ela começou a ver que tinha coisa ali que tinha sentido, e que além de ter sentido, ela falou que ela foi, Deus revelou a ela muita coisa ali naqueles livros, para a vida dela. Então, quer dizer, não foi por acaso, né? E só um comentáriozinho que eu fiz sobre o livro de Enoque, tá? No meu segundo livro, Entre o Céu e a Terra, segundo volume. E aí, o que aconteceu? Aí ele fez a pergunta no seminário, pô, por que não entrou o livro de Pedro? Aí pegou fogo, né? O seminário pegou fogo lá, a sala de aula dele, e todo mundo apoiando, isso e aquilo, é mesmo, e tal, por que Pedro mais chegado? Aí o professor fez um comentário lá que não convenceu, né? Ele continuou investigando. Eu ainda não entrei nessa área do livro de Pedro, não. Ainda não li, não. Já me enviaram já várias informações, internautas pedindo para me ler. Eu ainda não entrei no livro. Eu estou lendo Piste e Sofia, tá? Já li o livro de André, tá? E outros livros. Então, o que acontece? A partir do momento que você começa a passar por cima dessas manipulações que existem, é onde vem o despertar, sua mente se abre e você começa a ter uma vida até melhor, a enfrentar dificuldades com mais facilidade, a viver mais a vida, a saber enfrentar o inimigo, a combater as contradições, tá? E apresentar também outras contradições, que são inúmeras, tá? Então foi aonde nós comentamos. A Bíblia original é o hebraico, do hebraico passou para o grego, do grego para o inglês, do inglês espalhado para a América do Sul e outros lugares, inclusive para o Brasil. Aí agora tem teólogos falando. Eu vi um teólogo descaracterizando totalmente a Bíblia, a tradução portuguesa. Ele falou que para ele não presta, né? Ele é professor de hebraico e de grego, tá? E vai por aí, tá? Vai por aí. Daí para coisa para pior, mas vamos parar por aqui. Então, nós chegamos à conclusão que de todo conhecimento e de toda a descoberta que está vindo à tona, tudo se baseia numa coisa só, pessoal, que Jesus falou, que Paulo falou também, e Pedro também, os demais apóstolos falam, todos os apóstolos falam da mesma coisa que o próprio Jesus falou. Você pode ter todo o conhecimento que for. Você vai descobrir muita coisa, tem que estudar mesmo, aprender. Mas, porém, se você não tiver amor, de nada adianta. Queres ser perfeito? Jesus falou ao jovem rico. Jovem rico conhecia a lei, conhecia isso, conhecia aquilo. Jesus quer ser perfeito? Vende tudo que tem e distribui para os pobres, para os necessitados. Aí você vai ser perfeito. Aí o jovem rico virou as costas e foi embora, porque ele era muito rico. Tudo se baseia no amor, no perdão, na integridade, na gratidão, na igualdade, na simplicidade e na humildade. Aí o Wilton falou, pô, Douglas, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque ele já tinha comentado isso comigo. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu já gravei vários vídeos falando sobre isso. Mas isso daí que tu falou tem razão mesmo. Aí ele falou, é isso mesmo, Douglas. Não tem outro caminho. A gente busca conhecimento, a gente vê que transcender, ascender, evoluir é quando você aplica o amor, pessoal. Independente do credo que você tem. Quando Jesus deu o exemplo do bom samaritano e botou dois religiosos, Jesus perguntou quem merece a vida eterna, pessoal. O pessoal descartou os religiosos. No sentido simbólico. Aquilo ali foi um exemplo que Jesus deu, mas é um fato que ele apresentou. Mas o que Jesus quis mostrar é o seguinte, o amor
a prática dele cobre tudo isso aí, multidões de pecado, de erros e falhas. O perdão. Fulano de tal errou comigo. Não, sou justo, vai ter que pagar. Não, tudo bem, tem que pagar, mas eu não tenho como pagar. Poxa, aí como é que vai ser e tal. Você vai esperar um tempo. Irmão, esquece, tá? A vida passa. Esquece, o tempo já passou. Vi que você está até precisando de ajuda, né? Viva uma nova vida. Esquece o passado e siga para frente. É assim que nós temos que viver no dia a dia, né? E aplicar esse amor no dia a dia. Então nós vamos ter muitas descobertas, muito conhecimento. Mas se não tiver a prática do amor, porque você tem que viver a vida, a prática do perdão no dia a dia, os projetos que devemos criar, de autoajuda em todos os aspectos que você possa imaginar, para ajudar a melhorar um lugar, a melhorar uma vida, a melhorar uma casa, né? Até melhorar uma igreja, um templo físico, se for um trabalho sério, né? Se for um trabalho sério, é que você está vendo, né? Apesar de, depois que a gente tem um determinado conhecimento, a gente não consegue seguir direto aquele conhecimento que já passou, é como se fosse uma matéria. Pô, já estudei isso aí, vou voltar de novo a estudar, repetir de novo, vou deixar de avançar. Mas às vezes você tem que voltar atrás para ajudar aquele que está lá precisando subir também, né? E isso não é fácil não. Minha esposa, por exemplo, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue. Eu tive que empurrar ela para determinadas situações, porque ela está estudando também, está tendo novos conhecimentos e não consegue, às vezes, voltar lá atrás para ajudar a outros que estão precisando. Mas aí o que eu faço? Eu crio alguma situação em cima para a gente voltar lá atrás e desenvolver um trabalho. Amados, conversamos sobre vários assuntos, falamos sobre EQM, assistimos um vídeo lá sobre EQM, etc. E nisso nós chegamos a uma conclusão, que é o que eu acabei de falar. O amor está acima de tudo. Às vezes você vai conhecer uma pessoa que não estuda sobre o assunto, que não busca, mas ela pratica o amor. Eu aqui onde eu moro, eu conheço uma senhora chamada Dona Maria, eu sempre falo nela, né? A mulher, ó, trabalha, cuida da família, ajuda o próximo. Vai fazer 80 anos de idade agora esse ano, 2019. Né? Ajuda o próximo, faz isso, faz aquilo. Cuidou de 2 crianças especiais na família. 4 filhos. Cuidou do esposo até a hora da partida dele. Sabe que vai chegar a hora dela, né? Mas está aí, lutando pela vida, ajudando a família e a quem quer que seja quando ela pode. Não busca todo o conhecimento, mas está ali, ó, praticando o bem. Não adianta ter todo o conhecimento se não pratica o bem, o amor, a paz, a união, a comunhão. Tá me entendendo? E tudo aquilo que vai te ajudar a mostrar quem você é por dentro, que o reino de Deus está dentro de você, né? E que essa luz venha se expandir ao seu redor, a mostrar aos demais quem você é, através das suas atitudes. E os seus pensamentos vão refletir as suas atitudes. Procure pensar positivo, praticar o amor o tempo todo, o bem, a paz, tudo aquilo que vai te ajudar a você sempre transcender. Gratidão a todos. Tá um ventinho maravilhoso aqui em cima. Não se preocupe com o que você vai ouvir por aí, tá? Das catástrofes. Isso tudo faz parte do plano material. Você está no mundo que é um projeto, tá? É um laboratório que você vai ver o tempo todo. Tem como fugir disso, tá? E viva como se Jesus ou a sua partida fosse hoje, porque você não sabe o que pode acontecer daqui até ali. Vai ter muitas notícias, sempre, até chegar a sua hora. Foi fulano de tal embora, ciclano foi embora, até chegar a sua hora de ir embora. Mas sai daqui com a cabeça erguida, pessoal.
para que você faça parte de uma sociedade erguida, iluminada, igual a você. Gratidão, um forte abraço a todos. Você me encontra ali no Livro Entre o Céu e a Terra, Projeto Vitória Cristina, no Facebook. E é só me seguir, caso queira me acompanhar lá, você vai ver muita coisa boa. Obrigado aí a todos que compartilharam também os meus vídeos. Tem um vídeo lá que já está chegando a 1 milhão no Facebook. Muito obrigado aí de visualizações. Um forte abraço, graça e paz. Fui.